Esse podcast faz um esforço para furar a bolha e chegar a pessoas que vão para além da nossa tribo de mobilizadores de recursos e profissionais de impacto social. Isso, na minha opinião, é uma das coisas mais bacanas desse podcast. A dica de hoje vai para o podcast Aqui se faz, aqui se doa, que é um podcast com conteúdo especial sobre cultura de doação e que é uma co-realização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. Eu fui entrevistado no episódio de número 3, cujo tema foi Doa-se Mais no final do ano. O podcast tem programas bem interessantes para quem atua com impacto social. Ele é semanal, já está no seu programa de número 33, com diversas temáticas, como por exemplo, como captar recursos com anúncios online, o que faz um diretor de impacto social, como agradecer uma doação, doação nas escolas e muitos outros temas. Esse podcast faz um esforço para furar a bolha e chegar a pessoas que vão para além da nossa tribo de mobilizadores de recursos e profissionais de impacto social. Isso, na minha opinião, é uma das coisas mais bacanas desse podcast. Nesse caminho por furar a bolha e falar para públicos mais amplos, eu gostei em especial do episódio de número 20, que foi uma conversa especial com o professor Eduardo Janetti, economista e um grande pensador. O Janetti é daquelas pessoas que têm a capacidade de simplificar coisas complexas e torná-las fáceis de entender. O podcast começa com uma ótima pergunta da Paula Fabiani, do IDS, que aliás é parceiro do Instituto MOL, em alguns dos episódios do podcast, inclusive nesse, e a Paula pergunta para o Janetti onde devemos concentrar nossas doações no Brasil para enfrentar nosso desafio da desigualdade. A resposta do professor Janetti foi essa aqui. Eu acredito que o mais importante na cultura de doação é responder duas perguntas. Primeiro, quanto eu estou disposto a fazer de trabalho, doação ou participação em algum projeto visando o bem de outras pessoas. E a segunda pergunta é o como. Como é que eu faço para que isso tenha o máximo de impacto e produza o máximo de bem, de resultado bom para a sociedade? Tem duas coisas interessantes aí. Em primeiro lugar, o professor se coloca numa posição de que a doação é uma decisão de caráter individual. Não cabe a ninguém decidir por outras pessoas como praticar a sua filantropia, a não ser a você mesmo. Interessante isso porque nos leva a um princípio fundamental da cultura de doação, que é a liberdade de cada indivíduo, que vem acompanhada da sua responsabilidade individual. Em segundo lugar, outro aspecto que o professor Janetti destaca é a decisão de como fazer a minha doação de forma a gerar o maior impacto, ou seja, ele inclui a discussão de efetividade de resultados na doação. Como profissionais de captação de recursos, nós focamos muito a nossa atenção nas técnicas e nas estratégias de captação, ou seja, as perguntas mais habituais de quem mobiliza recursos costumam ser onde estão e quem são os doadores brasileiros e como eu consigo tirar uma graninha deles. E a provocação que eu faço aqui é, será que nós estamos fazendo as perguntas certas? Será que não deveríamos estar nos perguntando como a minha organização está preparada ou se preparando para gerar o maior impacto possível e demonstrar esse impacto para a sociedade? Então fica aí a pergunta para vocês e fica a dica de escutar o podcast. O episódio do podcast tem muito mais coisas interessantes, vale a pena escutá-lo, além de escutar semanalmente todos os episódios do podcast Aqui se faz, aqui se doa, um podcast produzido com muito carinho pela equipe do Instituto MOL, em parceria com o Movimento Bem Maior. Por hoje era isso, seguimos aqui com dicas culturais que vão além do óbvio para quem mobiliza recursos e pessoas para causas. Até a semana que vem, valeu pessoal!